Sabe aquela sensação de ser invisível, de passar pela vida como um fantasma, enquanto outros atraem todos os olhares, conquistam respeito e alcançam seus objetivos? Você os observa de longe, se perguntando qual segredo eles guardam. Pois bem, prepare-se para ter essa ilusão desfeita e receber as chaves de um poder tão grande que, ao compreendê-lo, você nunca mais será ignorado. Neste exato momento, alguém está te desvalorizando, alguém subestima seu potencial, alguém acredita que você é fraco, manipulável e previsível. Essa pessoa está enganada, mas a dura realidade é que ela pensa assim porque você tem jogado conforme as regras que foram criadas para te manter sem poder algum. Hoje, isso acaba. Hoje, você vai descobrir o que Nicolau Maquiavel já sabia há 500 anos. O mundo pertence àqueles que entendem o poder, e não àqueles que esperam por justiça. Todos os dias, você vive situações em que sua versão atual se desmorona sob pressão. Quando seu chefe ignora suas ideias sem nem pensar duas vezes. Quando as pessoas te interrompem no meio de uma frase como se suas palavras não tivessem importância. Quando você cede em seus valores só para evitar conflitos. Isso não acontece por acaso. São apenas sintomas de um problema maior. Você foi programado para ser fraco. A sociedade te ensinou a ser bonzinho, a esperar sua vez, a acreditar que coisas boas acontecem com pessoas boas. Mas, enquanto você seguia essas regras de conto de fadas, outros estavam estudando o verdadeiro jogo, o jogo do poder, onde a influência determina o resultado e a força determina o respeito. Se você está cansado de ser invisível, se não aguenta mais ser deixado de lado, se está pronto para se transformar em alguém que atrai todos os olhares, então preste muita atenção. O que eu vou te revelar pode te chocar. Vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre sucesso e influência. Mas também vai te libertar da prisão da mediocridade em que você tem vivido. No instante em que você entender esses princípios, você se tornará uma ameaça para aqueles que se beneficiam da sua fraqueza. Mas antes de mergulharmos nessas verdades proibidas, eu preciso de algo de você. Este conhecimento não é para qualquer um. É para aqueles que realmente querem se transformar. Se isso faz sentido para você, clique no botão de curtir agora. Isso me mostra que você está pronto para o que está por vir. E se inscreva, porque o que estamos construindo aqui não é só um canal, é um movimento de pessoas que se recusam a viver como vítimas das circunstâncias. Deixe-me apresentar as duas versões de você que existem agora. Existe o você inseguro, aquele que está no comando da sua vida atualmente. Essa versão pede desculpas por estar ocupando espaço, busca a aprovação de pessoas que nem sequer se respeitam, aceita a falta de respeito como algo normal e confunde gentileza com fraqueza. Essa versão foi ensinada de que o poder corrompe, que a ambição é egoísmo, que querer mais te torna uma pessoa ruim. E existe o você confiante, aquele que está escondido sob camadas de condicionamento social e medo. Essa versão não busca aprovação porque não precisa dela, não tem medo de conflitos porque sabe como lidar com eles estrategicamente, e não pede desculpas por existir, pois conhece o seu valor. Essa é a pessoa que você poderia ser se parasse de jogar pelas regras dos outros. O você inseguro evita uma conversa difícil esperando que o problema se resolva sozinho. O você confiante encara a mesma situação e a resolve estrategicamente, transformando um potencial conflito em oportunidade. O você inseguro ouve uma crítica e logo assume que ela é verdade, correndo para consertar o que os outros consideram defeitos. O você confiante ouve a crítica e avalia a fonte, aproveitando as informações úteis e ignorando a manipulação emocional. Agora, você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. Essa é a sua versão insegura tentando te proteger da mudança. A mudança é uma ameaça para essa parte de você que se sente confortável na previsibilidade, mesmo quando essa previsibilidade significa ser desrespeitado e ignorado. Maquiavel compreendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando.
O poder não é o mal. A falta de poder é o mal. Quando você não tem influência, se torna vítima dos planos dos outros. Quando você não consegue se proteger, os outros exploram sua vulnerabilidade. Quando você não impõe respeito, você vive à mercê daqueles que o fazem. O primeiro princípio que vai iniciar sua transformação é construir o que eu chamo de mente de fortaleza. Sua mente atual é como uma casa com todas as portas e janelas abertas. Toda crítica entra sem pedir licença. Todo insulto encontra um lugar para morar de graça. Todo manipulador descobre exatamente quais botões apertar para controlar seu comportamento. Uma mente de fortaleza funciona de forma diferente. Ela tem paredes grossas e portões seletivos. Nem todo pensamento entra, nem toda opinião é bem-vinda, nem toda manipulação emocional encontra uma brecha. Quando alguém tenta te aborrecer, sua mente de fortaleza não reage emocionalmente. Ela processa a situação estrategicamente. Deixe-me te mostrar a diferença. Imagine que alguém no trabalho critica publicamente seu projeto durante uma reunião. Seu você inseguro sente vergonha na hora, começa a questionar tudo e talvez até peça desculpas por um trabalho que nem sequer tinha falhas. Seu você confiante, operando com uma mente de fortaleza, permanece calmo. Ele avalia a crítica de forma objetiva. Essa pessoa está tentando ajudar ou prejudicar? Ela tem experiência que vale a pena considerar ou está tentando se promover te diminuindo? A mente de fortaleza não se magoa com críticas. Ela obtém informações sobre as motivações de quem critica, informações sobre possíveis melhorias, informações sobre a política do escritório, informações sobre quem é confiável e quem não é. Mas é aqui que a maioria das pessoas erra feio ao tentar construir uma mente de fortaleza, e esse erro as mantém sem poder para sempre. Construir uma mente de fortaleza não significa se tornar frio ou sem emoção, significa se tornar seletivo. Você não ignora todo o feedback, você desenvolve filtros. O que é bom passa, o que é ruim é rejeitado. Você se torna como um mestre cuca que experimenta um prato e logo identifica todos os ingredientes. Quando alguém fala com você, você consegue identificar as verdadeiras intenções por trás das palavras. O você inseguro ouve raiva e assume que fez algo errado. A mente de fortaleza ouve raiva e pergunta qual necessidade não atendida ou medo está motivando o comportamento dessa pessoa. O você inseguro leva tudo para o lado pessoal. A mente de fortaleza reconhece que a maioria das reações das pessoas não tem nada a ver com você e tudo a ver com as próprias lutas internas delas. Maquiavel escreveu certa vez que todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam o que você realmente é. Isso nos leva ao segundo princípio que separa os poderosos dos impotentes: o silêncio estratégico. Agora, você provavelmente fala demais. Você se explica quando não precisa, justifica suas decisões para pessoas que não têm autoridade sobre sua vida, revela seus planos antes que eles estejam prontos, dando aos outros a chance de sabotá-los, e compartilha suas vulnerabilidades com pessoas que não mereceram essa confiança. O silêncio estratégico é o poder em sua forma mais pura. Quando você fala menos, suas palavras têm mais peso. Quando você para de se explicar para todo mundo, você para de dar munição para ser usada contra você. Quando você mantém seus planos em segredo até que sejam executados, você elimina a maioria das formas de interferência. O você inseguro se sente obrigado a preencher todo o silêncio desconfortável. O você confiante entende que o silêncio abre espaço para que os outros se revelem. O você inseguro explica cada decisão como se estivesse pedindo permissão para viver a própria vida. O você confiante age com convicção e deixa que os resultados falem por si. Pense nas pessoas mais poderosas que você conhece. Elas não ficam justificando suas escolhas para os outros o tempo todo. Elas não buscam aprovação para cada decisão. Elas agem com base em uma autoridade interna e não em uma aprovação externa. Isso não é arrogância, é posicionamento estratégico.
Quando alguém te faz uma pergunta que você não quer responder, o você inseguro inventa desculpas ou mente. O você confiante simplesmente diz não ou muda de assunto. Quando alguém tenta te manipular para fazer algo que não te interessa, o você inseguro se sente obrigado a ceder. O você confiante reconhece a manipulação e se recusa a participar. O silêncio estratégico também significa escolher suas batalhas com sabedoria. O você inseguro discute sobre tudo, tentando provar que está certo. O você confiante discute apenas quando vencer serve a um propósito estratégico. Às vezes, deixar alguém acreditar que ganhou uma discussão menor te coloca em uma posição melhor para ganhar algo mais importante depois. Isso nos leva ao terceiro princípio que vai revolucionar a forma como você lida com os contratempos e desafios. Eu o chamo de transformar tempestades em força. Agora, quando as coisas dão errado na sua vida, você provavelmente as vê como prova de que você não nasceu para ter sucesso. Interpreta os obstáculos como sinais para desistir e encara as críticas como confirmação da sua incompetência. O você confiante age com base em uma mentalidade completamente diferente. Todo contratempo se torna um aprendizado. Todo obstáculo se torna um treinamento, e toda crítica se torna uma inteligência sobre seu ambiente e as pessoas que o habitam. Nada desperdiçado, tudo é combustível. Quando alguém tenta te envergonhar em público, o você inseguro sente vergonha e se afasta. O você confiante estuda o ataque, aprende com ele e se torna mais estratégico em interações futuras. Quando um projeto fracassa, o você inseguro vê um fracasso pessoal. O você confiante vê dados sobre o que não funciona e ajusta a abordagem. Maquiavel entendia que a sorte favorece aqueles que adaptam seus métodos às mudanças das circunstâncias. As pessoas que prosperam não são aquelas que nunca enfrentam adversidades, são aquelas que transformam a adversidade em vantagem, que encontram oportunidades em cada crise e força em cada desafio. A diferença entre as pessoas de sucesso e todas as outras não é talento ou sorte, é a forma como elas interpretam os contratempos. Seu você inseguro provavelmente tem uma coleção de histórias sobre as vezes em que você foi injustiçado, ignorado ou tratado de forma desigual. Essas histórias reforçam sua identidade de vítima. Seu você confiante pegaria essas mesmas experiências e extrairia lições sobre a natureza humana, a dinâmica do poder e o posicionamento estratégico. Os mesmos eventos, significados completamente diferentes. Quando alguém traz sua confiança, o você inseguro se concentra na dor e na injustiça. O você confiante se concentra no que essa experiência ensina sobre ler as pessoas com mais precisão e se proteger com mais eficácia. Quando uma oportunidade não dá certo, o você inseguro vê rejeição. O você confiante vê um redirecionamento para algo mais adequado aos seus pontos fortes. Essa mudança de perspectiva não é pensamento positivo ou negação, é pensamento estratégico. Você não está fingindo que coisas ruins são boas, você está extraindo o máximo de valor de cada experiência, agradável ou desagradável. Você está se tornando alguém que consegue encontrar vantagem em qualquer situação porque entende que as circunstâncias não determinam o resultado. A resposta às circunstâncias é que determina o resultado. O quarto princípio se baseia em tudo o que já abordamos até agora e consiste em controlar sua reputação em vez de esperar que as pessoas te julguem com justiça. Agora, você provavelmente assume que, se fizer um bom trabalho e tratar as pessoas bem, sua reputação se construirá sozinha. Isso é ingenuidade. Sua reputação está sendo moldada todos os dias por forças além do seu controle, a menos que você tome medidas deliberadas para influenciar a forma como você é visto. O você inseguro espera que as pessoas notem suas qualidades. O você confiante demonstra valor estrategicamente de formas que são impossíveis de ignorar. O você inseguro assume que ser humilde significa ser invisível. O você confiante sabe que humildade excessiva é apenas mais uma forma de autossabotagem. Reputação não é sobre ser falso ou manipulador, é sobre ser intencional. Você já tem uma reputação agora.
A questão é se você está ativamente amoldando ou aceitando passivamente o que os outros decidem sobre você com base em informações incompletas e em seus próprios preconceitos. Quando você conclui um projeto com sucesso, o você inseguro passa discretamente para a próxima tarefa. O você confiante garante que as pessoas certas saibam do sucesso e entendam seu papel na conquista dele. Quando você desenvolve uma nova habilidade, o você inseguro espera que alguém perceba. O você confiante encontra formas adequadas de demonstrar competência. Isso não é ego, é estratégia. Em um mundo onde a atenção é limitada e as pessoas estão ocupadas com suas próprias preocupações, presumir que seu bom trabalho falará por si só é um luxo que você não pode se dar se quiser progredir. Sua reputação é seu ativo mais valioso, e agora você provavelmente está deixando que outras pessoas a gerenciem por você. O quinto princípio separa aqueles que alcançam o poder duradouro daqueles que experimentam o sucesso temporário. Trata-se de fazer da excelência uma disciplina e não um acidente. Agora, você provavelmente tem um bom desempenho quando se sente motivado, inspirado ou quando uma pressão externa exige isso. Mas o que acontece quando a motivação desaparece? O que acontece quando ninguém está te observando? O que acontece quando a empolgação inicial de uma nova meta se esvai? O você inseguro espera pelo humor certo, pelo momento perfeito, pelas circunstâncias ideais. O você confiante entende que a excelência é uma prática diária que não depende de sentimentos. Os campeões não se tornam campeões porque tinham vontade de treinar todos os dias. Eles se tornam campeões porque treinam principalmente nos dias em que não estão com vontade. Sua abordagem atual para melhorar provavelmente é esporádica. Você faz resoluções dramáticas durante momentos de inspiração, depois volta gradualmente aos velhos hábitos quando essa inspiração inevitavelmente desaparece. Isso cria um ciclo de progresso temporário seguido de uma regressão decepcionante. O você confiante quebra esse ciclo construindo sistemas em vez de depender da motivação. Quando você faz da excelência uma disciplina, algo notável acontece. Tarefas que antes exigiam uma enorme força de vontade se tornam automáticas. Habilidades que pareciam impossíveis de dominar se tornam extensões naturais das suas capacidades. E padrões que pareciam impossivelmente altos se tornam sua expectativa básica para si mesmo. Pense em escovar os dentes. Você não precisa de motivação para fazer isso. Você não debate se está com vontade. Você não inventa desculpas por estar muito ocupado. É simplesmente parte da sua identidade como uma pessoa que mantém a higiene básica. A excelência funciona da mesma forma quando você a encara como disciplina e não como inspiração. O você inseguro diz que vai começar a malhar quando tiver mais tempo. O você confiante malha às 5 da manhã, antes que as responsabilidades do dia interfiram. O você inseguro diz que vai ler mais livros quando a vida ficar menos agitada. O você confiante carrega um livro para todo lugar e lê durante os momentos livres inesperados. O você inseguro diz: em vez de aguardar o momento perfeito como quem espera o carnaval chegar, a pessoa confiante cria as condições ideais para alcançar o sucesso, tal qual um mestre cuca tempera o prato até ficar no ponto. Maquiavel já ensinou que, entre o amor e o medo, se for preciso escolher, é mais seguro ser temido do que amado, já que ambos raramente coexistem. Mas a grande sacada, que escapa à maioria, é que o medo aqui não se refere à intimidação ou agressão, mas sim ao respeito inabalável por seus limites, seus padrões de exigência e as consequências de ultrapassá-los. Hoje, talvez as pessoas não se preocupem em te decepcionar, porque você as habituou a acreditar que aceitará qualquer esforço medíocre que decidam entregar. Você, sem perceber, ensinou a elas que seu tempo não é valioso, estando sempre disponível para atender suas conveniências. Demonstrou que seus padrões são maleáveis, aceitando resultados abaixo do esperado sem impor qualquer consequência. A pessoa confiante, tal qual um bom fiscal de obra, estabelece expectativas claras e as cumpre com rigor.
Se alguém se compromete com um prazo, sabe que será cobrado. Se alguém concorda com um padrão de qualidade, sabe que nada menos será aceito. Se alguém tenta desperdiçar seu tempo com solicitações mal elaboradas, sabe que será redirecionado para uma comunicação mais produtiva. Isso não se trata de ser cruel ou irracional, mas sim de ser consistente e agregar valor. Quando as pessoas entendem que interagir com você exige o melhor de si, elas se esforçam para entregar o melhor. Quando percebem que seu tempo e atenção são recursos preciosos, os tratam com o devido respeito, como se fossem um bom vinho. As pessoas mais respeitadas não são necessariamente as mais simpáticas, mas sim as mais consistentes, tal qual um bom jogador de futebol que sempre entrega o esperado em campo. O sexto mandamento para o sucesso aborda um erro crucial que muitos cometem ao tentar influenciar os outros: priorizar a popularidade em vez do valor. Preferem o conforto ao crescimento, a aprovação à autenticidade. Essa estratégia cria relacionamentos frágeis, baseados em concessões mútuas, em vez de laços fortes, alicerçados no respeito e na contribuição. A pessoa insegura evita conversas difíceis para manter a paz. A pessoa confiante as encara para resolver problemas antes que se agravem. A pessoa insegura concorda com tudo para evitar conflitos. A pessoa confiante expressa opiniões autênticas e atrai pessoas que valorizam a honestidade acima da concordância forçada. Ao priorizar o valor em vez da popularidade, algo surpreendente acontece. Você se torna mais agradável para as pessoas cujas opiniões realmente importam. Pessoas de alto nível respeitam a autenticidade, apreciam a comunicação direta e valorizam relacionamentos onde podem contar com feedback honesto. Já as pessoas de baixo nível preferem bajuladores que nunca as desafiem a crescer ou melhorar. A pessoa confiante não se ilude tentando agradar a todos, pois sabe que a aprovação universal é impossível e desnecessária. Em vez disso, foca em conquistar o respeito de pessoas cujos valores se alinham com os seus e cujo sucesso ela pode impulsionar de forma significativa. Essa abordagem seletiva se estende à forma como você investe seu tempo e energia. A pessoa insegura se sente culpada ao negar pedidos que não se encaixam em suas prioridades. A pessoa confiante entende que cada sim para algo irrelevante é um não para algo que realmente importa. Seu tempo é limitado, sua energia é finita, sua atenção é valiosa. Ao desperdiçar esses recursos, você ensina os outros a fazerem o mesmo. Ao protegê-los estrategicamente, você se torna alguém cuja presença agrega valor a qualquer situação. O sétimo princípio transforma a forma como você lida com conflitos e oposições. Em vez de evitá-los ou se sentir sobrecarregado por eles, você aprende a usá-los de forma estratégica. A pessoa insegura vê o conflito como algo a ser evitado a todo custo. A pessoa confiante o enxerga como informação valiosa sobre limites, valores e dinâmicas de poder. Quando alguém te desafia publicamente, a pessoa insegura se submete imediatamente ou reage de forma explosiva. Nenhuma das reações serve aos seus interesses a longo prazo. A submissão ensina as pessoas a te desafiarem com mais frequência. As reações emocionais te fazem parecer instável e pouco profissional. A pessoa confiante responde estrategicamente, usando o desafio como uma oportunidade para demonstrar competência e compostura. A maioria das pessoas não entende o objetivo do conflito. Não se trata de vencer todas as discussões ou provar que você está sempre certo. Trata-se de se posicionar como alguém que lida com pressão com elegância e responde à agressão com pensamento estratégico. Essa reputação se torna um escudo protetor, pois as pessoas hesitam em desafiar alguém que sabem que responderá de forma eficaz. A pessoa confiante não busca o conflito, mas também não teme. Ela entende que algumas batalhas te escolhem, independentemente de suas preferências. Quando isso acontece, lutar de forma estratégica é melhor do que fugir ou entregar os pontos.
Maquiavel já alertava que quem negligencia o que é feito pelo que deveria ser feito, mais cedo encontra sua ruína do que sua preservação. Essa sabedoria se aplica diretamente à forma como você lida com a oposição. O ideal seria que todos te tratassem com justiça e respeitassem seus limites. Mas, na realidade, algumas pessoas testarão seus limites, desafiarão sua autoridade e tentarão se aproveitar de sua boa índole. A pessoa insegura continua esperando que a justiça prevaleça, enquanto se decepciona repetidamente. A pessoa confiante se prepara para a injustiça, enquanto trabalha para criar condições mais favoráveis. Ela não se torna cínica, mas se torna estratégica na hora de proteger seus interesses e alcançar seus objetivos. A pessoa mais perigosa em qualquer sala é aquela que parece pacífica, mas está totalmente preparada para a guerra. O oitavo e último princípio sintetiza tudo o que discutimos em uma abordagem unificada ao poder e à influência. Trata-se de se tornar alguém que os outros naturalmente querem seguir, apoiar e se associar. Isso não é manipulação ou coerção, mas sim liderança autêntica, baseada em competência, consistência e contribuição para o sucesso dos outros. A pessoa confiante entende que o verdadeiro poder emana de ser valioso para pessoas que também o são. Quando você resolve problemas que os outros não conseguem, quando cria oportunidades que os outros não vislumbram, quando oferece insights que os outros não têm, você se torna indispensável, em vez de substituível. Esse nível de influência exige crescimento contínuo e posicionamento estratégico. Você não se torna valioso por acaso, nem mantém seu valor sem esforço. A pessoa insegura espera que seus talentos naturais sejam suficientes. A pessoa confiante desenvolve continuamente novas habilidades e encontra formas inovadoras de aplicar seus pontos fortes. Cada interação se torna uma chance de demonstrar valor. Cada projeto se torna uma oportunidade de superar as expectativas. Cada desafio se torna um palco para mostrar como você lida com a pressão. Você não está atuando em busca de aprovação, mas sim construindo um histórico que fala mais alto do que qualquer marketing ou autopromoção. Quando você opera nesse nível, as pessoas começam a te procurar com oportunidades, em vez de você ter que buscá-las. Elas pedem sua opinião sobre decisões importantes, querem você envolvido em projetos significativos, te recomendam para papéis e oportunidades que se alinham com seus objetivos. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas também não leva tanto tempo quanto você imagina. No momento em que você começa a implementar esses princípios de forma consistente, as pessoas notam. Elas podem não reconhecer conscientemente o que mudou em você, mas sentem que algo está diferente. Você se porta de forma diferente, responde a situações de forma diferente, comanda a atenção de forma diferente. A pessoa insegura que você carregava começa a desaparecer à medida que sua pessoa confiante assume o controle. Velhos padrões de busca por aprovação são substituídos por padrões de criação de valor. Velhos hábitos de evitar confrontos são substituídos por um engajamento estratégico com os desafios. Velhas tendências de aceitar as circunstâncias como elas são dão lugar a uma modelagem ativa do seu ambiente. Você para de esperar por permissão para perseguir o que quer. Para de esperar que os outros reconheçam seu potencial sem que você o demonstre. Para de aceitar o desrespeito como o preço para evitar conflitos. Para de viver como se seus sonhos fossem pedidos que podem ser negados, em vez de planos que serão executados. Isso não se trata de se tornar implacável ou abandonar seus princípios, mas sim de ser estratégico na forma como você os aplica. Trata-se de entender que a gentileza sem força é muitas vezes ineficaz, que a generosidade sem limites leva à exploração, que o talento sem posicionamento permanece invisível. O mundo precisa de pessoas que entendam esses princípios e os usem de forma ética. Muitas posições de influência são ocupadas por pessoas que conquistaram o poder por meio da manipulação, em vez da competência.
Muitas decisões importantes são tomadas por pessoas que priorizam sua própria ascensão em detrimento do bem coletivo. Ao dominar esses 8 princípios, você se torna alguém capaz de gerar mudanças positivas, pois entende como navegar nos sistemas de poder de forma eficaz. Você pode proteger pessoas que precisam de proteção porque é forte o suficiente para enfrentar aqueles que as explorariam. Você pode criar oportunidades para os outros porque sabe como criar oportunidades para si mesmo. Sua transformação começa no momento em que você decide que ser ignorado não é mais aceitável. Ela se acelera quando você começa a implementar esses princípios de forma consistente em pequenas escolhas diárias. E se torna imparável quando você percebe que o respeito e a influência que você esperava que os outros te concedessem sempre estiveram ao seu alcance. A pessoa insegura que te trouxe até aqui cumpriu seu propósito. Ela te manteve a salvo de riscos que você não estava pronto para enfrentar. Mas a segurança não é mais sua principal preocupação. O crescimento é, a influência é, o impacto é. A pessoa confiante que estava esperando sob a superfície está pronta para emergir. Agora você possui um conhecimento que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem ter. Você entende dinâmicas que os outros permanecem cegos. Você tem acesso a princípios que podem transformar qualquer situação de desvantagem em vantagem. A questão não é se esses princípios funcionam, mas sim se você os implementará de forma consistente o suficiente para experimentar todo o seu poder. Mas existe algo ainda mais profundo que poucas pessoas descobrem sobre o verdadeiro poder. Uma vez que você domina esses princípios externos, você percebe que a maior batalha sempre foi interna. A pessoa insegura não era sua inimiga, mas sim sua protetora durante uma fase da vida em que você precisava de proteção mais do que de progresso. Agora, você precisa de progresso mais do que de proteção. A integração de sua pessoa insegura e sua pessoa confiante cria algo mais poderoso do que qualquer uma delas poderia alcançar sozinha. Você mantém a empatia e a cautela que te mantém ético, enquanto adiciona a força e a estratégia que te tornam eficaz. Você se torna alguém em quem se pode confiar com o poder, porque se lembra de como era se sentir impotente. Esse conhecimento carrega responsabilidade. Use-o para criar valor, não apenas para acumular vantagens. Use-o para proteger os outros, não apenas para se proteger. Use-o para construir sistemas que recompensem a competência e a contribuição, em vez da manipulação e da exploração. Se este conteúdo transformou a forma como você se vê e seu potencial, mostre sua gratidão com um "valeu demais". Sua ajuda financeira permite que este canal se aprofunde nessas verdades proibidas e traga mais revelações incríveis sobre poder, influência e psicologia humana. Cada contribuição nos ajuda a explorar territórios que o conteúdo convencional não ousa tocar e a entregar insights que podem genuinamente mudar a trajetória de sua vida. O jogo do poder nunca termina, mas agora você conhece as regras. A questão não é se você está jogando desde o dia em que nasceu. A questão é se você está jogando para vencer ou apenas esperando não perder. Sua pessoa confiante sabe a resposta. É hora de deixar essa pessoa assumir o controle e mostrar ao mundo o que você é verdadeiramente capaz de alcançar.